Quem ensinou Jesus a rezar? Essa pergunta parece simples, mas quando você para pensar de verdade, quando você considera que estamos falando do Filho de Deus, que segundo o Evangelho de João existia antes de todas as coisas, que foi por meio dele que tudo o que existe veio a existir, ela se torna uma das perguntas mais vertiginosas de toda a teologia cristã. E a resposta, registrada nas próprias palavras de Lucas, aponta para uma mulher jovem, de uma cidade que os romanos nem colocavam nos mapas importantes, criando uma criança que ela sabia não ser inteiramente dela. Essa mulher era Maria. E a história de como ela criou Jesus, o que ela fez no dia a dia, o que ela ensinou nas horas ordinárias, o que ela sofreu em silêncio durante décadas, é quase completamente ignorada pela tradição popular. Não porque os registros não existam, mas porque nunca olhamos para eles com os olhos certos. Porque quando você olha para Maria, não como ícone, não como imagem de vitral, mas como uma mulher de carne e osso vivendo no século I da ocupação romana, algo muda. A fé dela deixa de parecer fácil. O sim dela deixa de parecer óbvio. E a forma como ela criou aquela criança, nas condições concretas, duras e muitas vezes assustadoras de Nazaré, passa a ser, talvez, o ato de coragem mais prolongado de toda a história sagrada. Hoje, vamos olhar para isso com cuidado, com detalhe, com o respeito que essa história merece. Para entender como Maria criou Jesus, você precisa primeiro entender onde ela vivia. E Nazaré, no século I, não era o lugar romântico que os cartões de Natal sugerem. Flávio Joséfo, o historiador judeu que documentou a Galileia com a precisão de quem conhecia cada vila da região, menciona dezenas de cidades e aldeias nas suas obras. Nazaré não aparece em nenhuma delas. Era pequena demais para merecer registro histórico formal. As escavações arqueológicas realizadas na região ao longo do século XX estimam uma população de entre 200 e 400 pessoas. Não era uma cidade, era uma aldeia, um ponto praticamente invisível no mapa do Império Romano. O que isso significa na prática para a vida de Maria e de Jesus? Significa que todo mundo se conhecia. Significa que não havia anonimato. Significa que quando um anjo apareceu para Maria e ela ficou grávida antes do casamento ser consumado, cada pessoa em Nazaré soube disso. A Mishnah, o código oral da lei judaica compilado no século II, mas refletindo práticas do século I, é clara sobre o estigma social associado a uma gravidez fora das condições esperadas do matrimônio. Maria não apenas recebeu uma missão extraordinária, ela recebeu essa missão num ambiente onde seria julgada por ela. E ela disse sim mesmo assim. A ocupação romana tornava tudo ainda mais pesado. Joséfo descreve em detalhe como os impostos romanos na Galileia eram estruturados em camadas. Havia o tributo ao império, o dízimo ao templo e os impostos locais administrados pelos coletores que os evangelhos mencionam com tanta frequência. Para uma família de artesãos em Nazaré, e o grego tekton, que descreve a profissão de José, significa não apenas carpinteiro, mas trabalhador da construção. Há alguém que trabalhava com madeira e pedra conforme a demanda. A margem entre sobrevivência e dívida era estreita. A palavra que Lucas usa para descrever a condição social da família é tapeinós, humilde, de condição baixa. Não é uma palavra poética ou espiritual nesse contexto, é uma palavra econômica. Maria criou o Filho de Deus sem rede de segurança financeira, sem privilégios sociais, e sob o olhar constante de vizinhos que sabiam exatamente a história do começo daquela família. O primeiro dado concreto que temos sobre como Maria criou Jesus vem de um versículo que a maioria das pessoas lê rapidamente e esquece. Lucas 2, 21. Quando se completaram os 8 dias para circuncidar o menino, deram-lhe o nome de Jesus, nome que o anjo havia indicado antes de ele ser concebido no seio materno. 8 dias. A circuncisão no 8º dia não era apenas um costume cultural.
Era o cumprimento do pacto que Deus havia estabelecido com Abraão em Gênesis 17. O hebraico para esse ritual é Brit Milá, literalmente pacto da palavra, ou pacto inscrito na carne. Era o momento em que um menino judeu entrava formalmente na aliança do povo escolhido. Maria, ainda recuperando-se do parto, ainda processando tudo o que havia acontecido em Belém, os pastores, os anjos, a manjedoura, garantiu que seu filho cumprisse esse rito no tempo exato prescrito pela lei. Ela não estava criando um Messias acima da lei. Ela estava criando um filho dentro da lei, como a lei mandava. Há 33 dias depois, porque Levítico 12 prescrevia 40 dias totais de purificação para o nascimento de um filho varão, Maria e José levaram Jesus ao Templo de Jerusalém para 2 rituais simultâneos: a purificação de Maria e a apresentação do primogênito, conforme Êxodo 13 estabelecia para todo filho varão que abre o seio materno, consagrado ao Senhor em memória da libertação do Egito. E aqui temos um detalhe que a maioria dos leitores passa completamente em branco. Lucas registra que eles ofereceram no templo um par de rolas ou 2 pombinhos. Essa oferta específica não era a oferta padrão de purificação. A oferta padrão era um cordeiro de 1 ano. Mas Levítico 12, 8 estabelecia com clareza uma exceção para as famílias que não tinham condições. Se não pudesse pagar o cordeiro, a família poderia oferecer 2 aves. Maria e José não podiam pagar o cordeiro. A mulher que estava apresentando o Cordeiro de Deus ao templo não tinha dinheiro para comprar um cordeiro de verdade. Se você consegue parar por um momento e sentir o peso teológico e humano dessa cena, a ironia sagrada, o mistério absolutamente incompreensível dessa imagem, então você está começando a entender o tipo de fé que Maria precisava cultivar para criar esse filho. Não a fé fácil dos milagres visíveis, a fé difícil do dia a dia, sem recursos, sem certezas e com uma missão que nenhum ser humano havia recebido antes. Havia na educação judaica do século I algo que os textos da Mishnah descrevem com uma precisão que nos permite reconstruir com razoável confiança o que acontecia dentro de uma casa como a de Maria. E o Tratado Avot registra a sequência esperada de formação de uma criança. Aos 5 anos, as Escrituras. Aos 10 anos, a Mishnah oral. Aos 13 anos, os mandamentos, o momento do Bar Mitzvah, quando o jovem se torna responsável perante a lei. Mas antes dos 5 anos, nos primeiros anos de vida que a tradição patrística e a própria estrutura da cultura judaica oral reconheciam como os anos de impressão mais profunda, era a mãe quem ensinava. O pai ensinaria a lei de forma mais formal mais tarde. A mãe ensinava o coração da fé antes que houvesse palavras para descrevê-la. O que Maria ensinou a Jesus antes que ele pudesse ler uma única letra? Os Salmos. Não como textos para estudo, como cantos. A tradição judaica do primeiro século era profundamente, radicalmente oral. Fílon de Alexandria, o filósofo judeu contemporâneo de Jesus, os descreve em seus escritos como as mulheres da comunidade transmitiam as orações e os cânticos sagrados para os filhos desde o berço, não como exercício religioso formal, mas como respiração natural da vida doméstica. As mães cantavam os salmos como ninares, como canções de trabalho enquanto moíam o grão, como hinos murmurados enquanto amassavam o pão. O Salmo 22, aquele que começa com Deus meu, por que me abandonaste?", e que Jesus citaria na cruz em aramaico, é quase certo que Jesus o ouviu pela primeira vez da voz de Maria, numa noite qualquer em Nazaré, quando era pequeno demais para entender o significado das palavras, mas já as gravava na memória mais profunda do corpo. A palavra hebraica para esse tipo de transmissão é zakar, que não significa apenas lembrar, mas tornar presente novamente e fazer existir de novo aquilo que foi. Quando Jesus, suspenso na cruz, clamou as primeiras palavras do Salmo 22,
Ele não estava recitando um texto que havia estudado. Ele estava fazendo presente algo que Maria havia plantado nele décadas antes, no chão batido de uma casa pequena em Nazaré, cantando num idioma que era, ao mesmo tempo, oração e ninar. Maria não apenas criou Jesus. Ela foi o primeiro instrumento pelo qual a palavra de Deus ouviu, com ouvidos humanos, a própria palavra de Deus cantada em voz de mulher. Pense nisso por um momento. Havia também o ensino do Shema. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. A lei prescrevia que essa oração fosse recitada de manhã e à noite, ao acordar e ao deitar. O Talmud Yerushalmi registra que era responsabilidade da mãe ensinar o Shema às crianças antes que elas tivessem idade para frequentar a sinagoga. Era a mãe quem, ao colocar o filho para dormir, sussurrava as primeiras palavras dessa afirmação de fé que atravessava gerações. Jesus aprendeu a afirmar a unicidade de Deus antes de aprender a caminhar com segurança. E quem lhe ensinou isso foi Maria. Décadas mais tarde, quando um escriba perguntou a Jesus qual era o maior mandamento de todos, ele respondeu sem hesitar: Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. Marcos 12, 29 a 30. Ele começou com o Shema, a primeira coisa que Maria lhe ensinou, a oração que ela havia murmurado sobre ele enquanto ele dormia, enquanto ele ainda não entendia nada além do calor e da voz dela. Não existe outro texto no mundo inteiro que nos permita imaginar com tanta nitidez o Filho de Deus adormecido nos braços de uma mulher jovem, ouvindo pela primeira vez as palavras que ele mesmo havia inspirado séculos antes. Mas a formação de Jesus não acontecia apenas em casa. Aos 5 ou 6 anos, conforme a prática documentada na literatura rabínica do período, Jesus teria começado a frequentar o Bet Sefer, a casa do livro, a escola elementar que funcionava nas sinagogas e que era a estrutura educacional básica das comunidades judaicas do primeiro século. A sinagoga de Nazaré não era um edifício grandioso. Era provavelmente a estrutura pública mais importante de uma aldeia de 400 pessoas, um lugar de reunião, de oração, de leitura da Torá e de instrução. O mestre, chamado Shazam, ensinava as crianças a ler e a memorizar as escrituras. Mas Maria não transferiu a educação do filho para a sinagoga e encerrou sua parte. O que sabemos sobre a educação judaica do primeiro século, tanto por Joséfo quanto pela literatura da Mishnah, é que a sinagoga complementava o que o lar havia começado. A casa era o primeiro santuário. A mãe era o primeiro mestre. Quando Jesus voltava da sinagoga, eram as perguntas que ele fazia em casa que revelavam o que estava sendo processado nele. E era Maria, que havia guardado tudo no coração desde o princípio, quem recebia essas perguntas. Imagine por um momento como eram essas conversas. Uma criança que está começando a aprender os textos dos profetas. A que está ouvindo pela primeira vez as palavras de Isaías sobre um servo sofredor, sobre uma virgem que conceberia, sobre um mensageiro que prepararia o caminho. E essa criança voltando para casa e fazendo perguntas, e Maria do outro lado, que sabia, que havia guardado, que havia dito sim, o que ela respondia, o que ela escondia, quanto ela compreendia do que estava criando. Lucas nos dá a resposta mais honesta possível. Ela guardava tudo no coração, não porque compreendia tudo, mas porque havia aprendido, desde o início, que algumas coisas são grandes demais para serem entendidas no momento em que acontecem, e que a fidelidade não exige compreensão completa, exige presença contínua. Quando Jesus tinha aproximadamente 12 anos, a idade em que um menino judeu começava sua preparação formal para assumir a responsabilidade dos mandamentos, aconteceu o único episódio da infância de Jesus registrado nos evangelhos além do nascimento.
e ele é extraordinariamente revelador. A família foi a Jerusalém para a festa da Páscoa. Joséfo descreve as peregrinações pascais a Jerusalém com números que impressionam mesmo considerando algum exagero retórico. A cidade recebia centenas de milhares de peregrinos, talvez mais de 1 milhão, durante o período mais sagrado do calendário judaico. As estradas que convergiam para Jerusalém ficavam lotadas de caravanas, famílias, grupos de aldeia que viajavam juntos por segurança e companhia. A caravana de Nazaré percorria aproximadamente 130 quilômetros de distância. A pé, pela topografia da Galileia e da Samaria, ou pelo desvio pelo Vale do Jordão, eram entre 3 e 4 dias de caminhada. Jesus havia feito essa jornada antes, provavelmente desde pequeno. Era a peregrinação que estruturava o tempo sagrado de qualquer família judaica observante. Na volta, José e Maria caminharam um dia inteiro antes de perceber que Jesus não estava na caravana. Um dia inteiro. Esse detalhe causa desconforto em alguns leitores modernos, mas faz todo o sentido no contexto da cultura galileia do primeiro século. As caravanas de peregrinos eram extensas, às vezes contando centenas de pessoas de uma mesma região viajando juntas. Os jovens de 12 anos não viajavam colados aos pais. Viajavam com primos, amigos, contemporâneos, num grupo que se movia com relativa autonomia dentro da caravana maior. Era completamente normal, e esperado até, que um menino da idade de Jesus estivesse em outro ponto da caravana, sob o olho informal de parentes e vizinhos de confiança. Maria não falhou como mãe. Ela estava inserida numa rede de confiança comunitária que era a estrutura normal da vida naquele mundo. Mas quando percebeu que ele não estava, Lucas usa o verbo grego anazeteo, que significa não uma busca casual, mas uma busca urgente, ativa, que não para enquanto não encontra. Ela voltou. Eles voltaram. 3 dias procurando. 3 dias. Para uma mãe que havia sido avisada desde o início que uma espada atravessaria a sua alma, 3 dias procurando um filho de 12 anos que havia desaparecido numa cidade de 1 milhão de pessoas durante a Páscoa, devem ter sido os 3 dias mais longos de sua vida até então. E o encontraram no templo, não perdido, não assustado, não escondido, sentado, com a postura dos que ensinam e dos que aprendem ao mesmo tempo, no meio dos doutores da lei, os sofrim, os escribas que dedicavam a vida inteira ao estudo das Escrituras, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam ficavam admirados da sua inteligência e das suas respostas. Lucas 2, 46 a 47. O verbo grego para admirados é existeme, literalmente, ficar fora de si, ser deslocado da posição normal de compreensão. Não era admiração educada, era perplexidade genuína. Homens que haviam dedicado décadas ao estudo da Torá estavam sendo deslocados da sua certeza por um menino de 12 anos de uma aldeia que não aparecia nos mapas. O que Maria fez nesse momento é extraordinariamente humano, extraordinariamente honesto e profundamente revelador da mulher que ela era. Ela não disse, filho, que maravilha, você estava iluminando os doutores com sabedoria divina. Ela disse, e Lucas preserva as palavras com uma precisão que sugere que essa cena foi contada muitas vezes antes de ser escrita. Filho, por que fizeste isso conosco? Vê que teu pai e eu, angustiados, te procurávamos. Angustiados. O grego é odunaumai, uma palavra que descreve dor física e emocional ao mesmo tempo. A palavra que Lucas usaria mais tarde para descrever o rico da parábola no tormento do Hades. Maria não estava levemente preocupada. Ela estava em agonia. E Jesus respondeu com uma pergunta que, segundo Agostinho de Hipona, contém em si o maior mistério da encarnação. Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? E Lucas acrescenta imediatamente,
Eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Maria não compreendeu. A mulher que havia dito sim ao anjo. A mulher que havia carregado o Filho de Deus no seu corpo. A mulher que havia apresentado o Cordeiro de Deus no templo. A mulher que havia guardado tudo no coração. Ela ainda não compreendia completamente o que havia dito sim. E mesmo sem compreender completamente, Lucas registra que Jesus voltou com eles para Nazaré e lhes era submisso. O Filho de Deus obedecia a Maria, não porque precisava de autoridade humana para existir, mas porque havia escolhido na encarnação assumir plenamente a condição de filho, inclusive a condição de filho que obedece. E então vem a frase que fecha essa cena e que é, talvez, a mais densa de todo o relato da infância. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Dietério: preservar cuidadosamente, conservar com atenção constante. Não é guardar como quem arquiva algo que já entende. É guardar como quem sabe que vai entender um dia, e que enquanto esse dia não chega, o coração é o único lugar grande o suficiente para conter o que a mente ainda não alcança. Em algum momento entre esse episódio no templo e o início do ministério público de Jesus, provavelmente quando Jesus estava entre os 20 e os 30 anos, José morreu. Os evangelhos nunca mencionam José após o episódio do templo. Ele não aparece nas bodas de Caná. Ele não está presente em nenhum momento do ministério de Jesus. Ele não é mencionado durante a paixão. E quando Jesus, na cruz, olha para Maria e a confia aos cuidados de João, esse gesto, que na cultura judaica do primeiro século seria completamente desnecessário se o marido ainda estivesse vivo, confirma o que a ausência nos diz. José morreu, e Maria ficou viúva. Fílon de Alexandria dedica passagens inteiras das suas obras à vulnerabilidade das viúvas no mundo antigo. Sem marido, a mulher perdia a maior parte da sua proteção legal e social. A rede de apoio passava a ser a família estendida, os filhos, os irmãos, os cunhados. Num mundo sem previdência, sem proteção institucional, o filho mais velho era, literalmente, a segurança da mãe viúva. Jesus era o filho mais velho. O que isso significa é que, em algum ponto após a morte de José, Jesus provavelmente assumiu o trabalho do pai, o trabalho de tecton, o trabalho com madeira e pedra, para sustentar a família. A tradição preservada por Justino Mártir, escrevendo no século II, menciona que Jesus fabricava arados e jugos, ferramentas de trabalho, objetos utilitários para os agricultores da região. O Filho de Deus sustentou a mãe com o trabalho das mãos. E então, chegou o momento em que Jesus foi até o Jordão para ser batizado por João, e começou o ministério itinerante, e deixou Nazaré, deixou a mãe viúva. Esse sacrifício raramente é considerado nas narrativas populares sobre a vida de Jesus. Mas ele é real, e ele foi também o sacrifício de Maria. Ela o deixou ir. Ela havia dito sim antes mesmo de ele existir como homem, e ela disse sim de novo agora, deixando partir o filho que era também, no sentido mais concreto e humano possível, a sua segurança. Não existe fé mais concreta do que essa. A primeira vez que vemos Maria e Jesus interagindo durante o ministério público está no 2º capítulo do Evangelho de João. As bodas de Caná. E o que acontece nessa cena, quando você a lê com os olhos do século I, revela em poucos versículos toda a profundidade e toda a complexidade de 30 anos de relação entre essa mãe e esse filho. Uma festa de casamento no primeiro século judeu não era um evento de poucas horas. Durava dias, às vezes uma semana inteira. A hospitalidade do anfitrião era uma obrigação social tão séria que a falha em cumpri-la deixava uma marca duradoura na reputação da família. O vinho acabar era uma falha grave, uma humilhação pública, uma vergonha que poderia acompanhar os noivos por anos. Maria percebe o problema antes de qualquer um e vai até Jesus, não com um longo pedido, não com uma explicação elaborada,
Ela diz apenas: eles não têm vinho. 3 palavras em grego: oinon, ouk e chuzan. 3 palavras que dizem muito mais do que dizem. Porque Maria não está apenas informando Jesus de um problema logístico. Ela está com a economia de linguagem de quem conhece alguém profundamente, sinalizando que ele pode fazer algo a respeito. Ela não pede, ela apresenta a necessidade e confia que ele entende o que ela está dizendo por baixo das palavras. É a linguagem de quem passou 30 anos num mesmo teto. Jesus responde com uma frase que em grego é mais direta e mais densa do que a maioria das traduções captura. Ti emoi kai soi, ginai, oupo rekei, rehoramou. O que há entre mim e ti, mulher? Minha hora ainda não chegou. A palavra ginai, mulher, não era um termo desrespeitoso no grego do primeiro século. Era um vocativo que podia até expressar honra, como quando João registrará Jesus usando o mesmo termo para se dirigir a Maria Madalena ressurreto. Mas era incomum um filho usar esse vocativo para a própria mãe. Os padres da igreja perceberam isso. João Crisóstomo, num de seus sermões, nota que Jesus está fazendo uma distinção, não rejeitando Maria, mas assinalando que naquele momento ele está agindo não como filho de Maria, mas como filho do Pai. Minha hora ainda não chegou. Em João, a palavra hora, tem um peso específico e crescente ao longo de todo o Evangelho. Ela refere-se ao momento da glorificação de Jesus, que culmina na paixão e na ressurreição. Quando Jesus diz que sua hora ainda não chegou, ele não está dizendo que é cedo para fazer um milagre numa festa. Ele está situando tudo, cada gesto, cada sinal, dentro de uma trajetória que tem um destino. E Maria, sem discutir, sem insistir de forma direta, vira para os serventes e diz: fazei o que ele vos disser. Esse comportamento de Maria é, para a tradição católica, um dos gestos mais teologicamente ricos do Novo Testamento. Santo Agostinho viu nessa cena o modelo de toda a intercessão. Maria não reivindica, não exige, não argumenta. Ela apresenta a necessidade e depois aponta para Jesus. Fazei o que ele vos disser. É exatamente o que ela faz. E é exatamente o que a igreja entende que ela continua fazendo. E Jesus transformou a água em vinho. Não um vinho qualquer. O maiordomo prova e chama o noivo e diz, admirado, que ao contrário do costume, que era servir o melhor vinho no começo, quando os convidados ainda tinham o paladar apurado, e o vinho mais simples no final, esse era o melhor de todos, guardado para o final. O que Deus reserva para o final é sempre melhor do que o mundo oferece no começo. Maria sabia disso. Havia sabido desde aquela noite em Belém, quando o melhor lugar disponível era uma manjedoura. Há um momento no ministério de Jesus que é quase universalmente mal interpretado e que diz mais sobre Maria do que parece a primeira leitura. Marcos 3 registra que quando Jesus estava pregando numa casa e a multidão era tão grande que ele nem conseguia comer, os seus parentes saíram para detê-lo, pois diziam que estava fora de si. A expressão grega oipar, autou significa os que são seus, a família próxima, o círculo doméstico. E a preocupação registrada, ele está fora de si, reflete uma realidade concreta. Um homem que não come, que não dorme, que atrai multidões perturbadoras e a atenção das autoridades religiosas e possivelmente romanas, é um homem que está colocando a família em risco. Isso não era frivolidade. Era a preocupação legítima de pessoas que viviam numa aldeia pequena, sob ocupação, sem proteção, e que podiam ser identificadas e perseguidas por causa do parente que estava causando confusão em Cafarnaum e nos arredores. São Jerônimo, comentando essa passagem, foi cuidadoso ao distinguir Maria das outras vozes da família. Ela estava presente, mas não necessariamente compartilhando da avaliação de que o filho estava louco. Ela foi. Mas ir não é o mesmo que concordar.
E então alguém diz a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E Jesus olha para os que estão sentados ao redor dele e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Para qualquer mãe humana, ao receber essa resposta, poderia soar como rejeição, poderia soar como o filho dizendo publicamente que ela não importa. Mas Maria havia guardado tudo no coração. E o que ela havia guardado incluía as palavras do anjo, a visita de Isabel, o canto do Magnificat que ela própria havia cantado, a profecia de Simeão no templo. Ela sabia, antes de qualquer outra pessoa, que a missão de Jesus era maior do que qualquer laço biológico. Ela havia dito sim a isso antes mesmo de ele existir. Quando Jesus define sua verdadeira família como aquele que faz a vontade de Deus, ele não está excluindo Maria. Ele está citando Maria como o paradigma perfeito. Antes de qualquer apóstolo, antes de qualquer discípulo, antes de qualquer ser humano na história, a Maria havia feito exatamente isso. Havia dito sim à vontade de Deus, sem entender completamente o que aquele sim implicava. Ela não estava sendo afastada da família de Jesus. Ela estava sendo revelada como o seu modelo fundador. E então chegamos ao momento para o qual todo o restante foi, de alguma forma, preparação. João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Os 12 discípulos haviam fugido. Pedro havia negado 3 vezes e desaparecido. Judas já estava morto. A multidão que havia aclamado Jesus no domingo de Ramos estava em silêncio ou havia se juntado aos que pediam sua morte. O centurião romano que supervisionava a crucificação tinha soldados armados ao redor. E Maria estava junto à cruz. O evangelista João usa o verbo histemi para descrever a posição dela. Em pé. Mas histemi em grego não significa apenas estar fisicamente de pé. Significa permanecer firme, não ceder, manter a posição quando há força contrária pressionando para que você a abandone. É o mesmo verbo que São Paulo usa na carta aos Efésios quando exorta os cristãos. Tendo feito tudo, ficai de pé. Stete, da mesma raiz. É o verbo dos que não fogem. Maria não fugiu. Ela ficou de pé diante da cruz. Ela olhou para o filho que havia ensinado a rezar, que havia carregado para o Egito, que havia buscado por 3 dias em Jerusalém, que havia deixado partir para um ministério que ela ainda guardava mais do que compreendia. Ela ficou de pé diante da morte que Simeão havia profetizado décadas antes, quando ele havia dito: "E uma espada traspassará a tua própria alma." E a espada estava traspassando agora, naquele exato momento, enquanto ela ficava de pé sem fugir. E Jesus, vendo a mãe e o discípulo amado ao lado dela, disse: "Mulher, eis o teu filho." E disse a João: "Eis a tua mãe." São Ireneu de Lyon, escrevendo no final do século II, foi um dos primeiros padres a articular o que a Igreja Católica desenvolveria ao longo dos séculos, com uma profundidade crescente. Nesse momento, Maria recebe uma nova maternidade. Não apenas sobre João, sobre todos os que, como João, permaneceriam junto à cruz quando todos os outros houvessem fugido. Sobre todos os que, em qualquer século, fariam da fidelidade à vontade de Deus o centro da própria vida. Santo Agostinho, séculos depois, diria que Maria concebeu Jesus primeiro no espírito do que no corpo, porque quando ela disse sim ao anjo, ela concebia espiritualmente aquele que depois conceberia fisicamente. Da mesma forma, na cruz, ela recebe espiritualmente uma maternidade que é, ao mesmo tempo, histórica e eterna. A Igreja nasce ali, não apenas do sangue e da água que jorraram do lado aberto de Jesus, mas também do sim silencioso de uma mãe que ficou de pé quando todos os outros se foram. 30 anos de criação,
30 anos de pão assado, de salmos cantados, de perguntas respondidas e perguntas guardadas no coração. 30 anos de uma mulher que havia dito sim sem entender tudo e que ficou fiel sem esperar entender antes de continuar. Isso é o que Maria foi, não um ícone de vitral, uma mulher de carne e osso, viúva numa aldeia sem nome, que ensinou o Filho de Deus a rezar com palavras que ele mesmo havia inspirado séculos antes. A que apresentou o Cordeiro de Deus no templo sem dinheiro para comprar um cordeiro, que guardou no coração o que não cabia na mente, que ficou de pé quando havia razão suficiente para cair. A tradição católica preservou algo que o mundo muitas vezes esquece. Maria não terminou na cruz. Os Atos dos Apóstolos a colocam no cenáculo, entre os apóstolos, aguardando a promessa do Espírito Santo. Ela que havia recebido o Espírito no começo, quando o anjo disse: "O Espírito Santo virá sobre ti", estava presente quando o Espírito desceu sobre todos no Pentecostes. A primeira a receber e uma das últimas a testemunhar. A mãe da Igreja presente no nascimento da Igreja. E o que a tradição nos diz sobre seus últimos anos, preservada pelos padres, especialmente por Epifânio de Salamina, no século IV, é que ela viveu com João em Éfeso, ou em Jerusalém, ou em ambas as cidades em momentos diferentes, que ela foi a memória viva da Igreja primitiva, que aquilo que ela havia guardado no coração durante décadas, ela foi finalmente transmitindo. Lucas, que escreveu seu evangelho com uma precisão de historiador, provavelmente conversou com Maria. As cenas da infância de Jesus, os detalhes da manjedoura, do tapeinós, da oferta das 2 aves, das palavras de Simeão, do episódio no templo, são cenas que só Maria poderia ter relatado. Lucas as preservou. A Igreja as transmitiu. Nós as recebemos agora. Tudo o que sabemos sobre os primeiros anos de Jesus chegou até nós porque uma mulher guardou no coração o que não conseguia ainda explicar. Há alguém na sua vida, uma mãe que criou o filho sozinha, sem nunca reclamar do peso que carregava. Há-se um familiar que guardou no coração feridas que nunca transformou em amargura. Alguém que ficou de pé diante de uma cruz que ninguém mais escolheria enfrentar, que precisa assistir a este vídeo. Não porque você quer convencê-la de algo, mas porque o que Maria viveu em Nazaré, no templo, em Caná e no Calvário, foi feito, em parte, por aquela vida específica. Porque a mesma fidelidade que sustentou Maria durante 30 anos de criação, de espera e de incompreensão fiel, é a mesma fidelidade que sustenta quem, neste momento, está guardando no coração algo que ainda não consegue entender completamente. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Seja o mensageiro que o Calvário precisa no século 21. Se esta história abriu as Escrituras para você de uma nova forma, compartilhe com alguém que precisa ver a profunda realidade por trás do texto. Inscreva-se no manuscrito, porque todas as semanas revelamos a história que a fé ilumina. Nos vemos no próximo silêncio.